Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula do reta final para o concurso do Degase. Prova essa que se aproxima a cada dia mais. A gente vai agora entregar aqui o conteúdo de Direito Penal da parte 3, que ficou faltando, certo, gente? Na primeira aula a gente trabalhou a parte geral, na segunda aula a gente trabalhou aqui a parte especial. Então ficou assim, ó, primeira aula a gente trabalhou a parte geral, segunda aula nós trabalhamos a parte especial e nessa terceira parte do direito penal a gente vai trabalhar as leis especiais criminais. Mas eu quero já fazer um alerta para você. O teu edital, o edital do Degase, ele trouxe conteúdos que são realmente oriundos do direito penal e outros não, certo? Por exemplo, lei de improbidade não é um ilícito penal. Lei de improbidade, né? A improbidade administrativa é um ilícito civil, tá certo? Outra coisa, abuso de poder é uma matéria que você estuda lá no direito administrativo, certo, gente? Mas que o edital trouxe dentro do direito penal. Então a gente vai dar uma revisada. Agora, o que a gente vai trabalhar mais, né, as questões que serão preponderantes, são as questões que realmente fazem parte do direito penal, como tortura, lei de drogas, essa sim, a gente vai trabalhar em sua íntegra. Lei do racismo, porque já são leis especiais que acompanham aí, né, o direito penal nos editais. Beleza? Então fica aqui o alerta, tá certo, gente? Professor, é aula de direito penal, vai trabalhar abuso de poder? Vou sim, porque o edital cobrou. Professor, vai trabalhar a lei de improbidade? Sim, porque está previsto no edital, então a gente tem que enfrentar esses temas. Sem mais delongas, vamos embora. Dando continuidade, questão 76. Sobre a lei de tortura, é correto afirmar: em decorrência da gravidade do crime de tortura, não se admite a tentativa. Pessoal, admite a tentativa? Quando é que eu tenho uma tentativa? Olha só, dentro do iter criminis, né, lá no iter criminis, você tem a cogitação, preparação, execução e a consumação. O que interessa aqui para a tentativa, né? A tentativa você vai estudar quando iniciados os atos executórios, quando iniciado a execução, não se consuma, ó, não chega até aqui a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, essa execução aqui, ó, quando iniciada, ela é interrompida, certo? Não chega até a consumação. Por quê? Por circunstâncias alheias. Então, você pode ter um delito de tortura tentado? Pode, tá certo? Então, aqui está falso. É só você imaginar, a pessoa sequestrou o desafeto, levou para um cativeiro, certo? Amarrou as mãos, as pernas, pegou os instrumentos ali de incisão, de corte. Na hora que colocou lá no corpo da pessoa que iria iniciar as manobras, né, de tortura, a polícia invade o cativeiro e interrompe. Então veja, você já superou já a cogitação, a preparação, você estava na execução. A pessoa ia iniciar ali os cortes para torturar o outro, a polícia chega. Então tem sim aí a possibilidade de uma tortura tentada. O crime de tortura é próprio. Ó, isso aqui já está falso. O crime de tortura, ele é um crime comum, certo? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Qual a diferença de crime comum para crime próprio? A diferença é a seguinte: o crime próprio, ele exige uma condição especial do sujeito ativo. A pessoa que pratica o crime, sujeito ativo, tem que ser necessariamente um servidor público. Tá certo, gente? Então, isso é condição especial. Mas não precisa ser somente servidor público, não. Você tem, por exemplo, lá no infanticídio, uma condição especial, a condição de ser mãe,
a condição de estar no estado puerperal. Então veja, condição especial você não encontra somente ali em seu não servidor público, tá certo? Você tem em outros locais, como no infanticídio, um crime próprio. Crime próprio, gente, é aquele que exige do sujeito ativo, de quem pratica a ação, uma condição especial que nenhuma outra pessoa tem. O infanticídio, a condição de ser mãe. O pai tem como praticar ele sozinho o infanticídio? Não. Em concurso de pessoas junto com a mãe, ele pode, porque aí alcança aquela condição especial por ser elemento do tipo. Não se comunicaria se, não, se fosse uma condição de caráter pessoal que não fosse elemento do tipo. Como o estado puerperal é um elemento do tipo, ele vai alcançar, certo? Ele vai alcançar ali outras pessoas que praticam também aquela conduta junto com a mãe. A mesma coisa, o funcionário público. Se a pessoa sabe da condição de servidor público do outro, os dois vão até a repartição e subtraem ali o objeto, todos os dois praticam peculato furto, certo? Porque é uma circunstância de caráter pessoal que é elementar do crime, certo? Faz parte ali do tipo penal, beleza? E por outro lado, o que é o crime comum? Aquele crime comum é o que não exige do sujeito ativo uma condição especial. É aquele em que qualquer pessoa pode praticar, tá certo? Diferentemente do crime próprio, que exige aí do sujeito ativo uma condição especial, beleza? Então tá falso aqui a letra B. O crime de tortura, letra C. O crime de tortura, ele é equiparado a hediondo. Pessoal, a tortura, ela é hedionda ou ela é equiparada a hedionda? Ela é equiparada, tá certo? É o nosso gabarito aqui, a letra C. Ó, hediondo, crime hediondo, tortura, tráfico e terrorismo são crimes que são inafiançáveis. Além de serem inafiançáveis, eles também são insuscetíveis de graça e anistia, tá certo? Não cabe graça, anistia nem indulto. Beleza? Agora, o hediondo é hediondo. Tráfico, tortura e terrorismo são equiparados. Equipara-se a hediondo, mas não são hediondos, certo? Então o gabarito está correto, letra C. Para que ocorra o crime de tortura, é necessário que o autor do crime tenha se utilizado da violência no modo de agir. Pessoal, tem tortura sem violência? A pessoa não pratica uma violência sequer? Pessoal, é lógico que sim. É só você imaginar a tortura ou omissão. A pessoa ela está lá na repartição. Imagine só. Você, agente socioeducativo, está lá na repartição torturando uma criança, certo? O seu patrão, seu chefe, seu superior, está do lado, escutando tudo e nada faz. Você responde por tortura do caput, a pena de 2 a 8 anos. O seu superior, ele responde na tortura omissão, a pena de 1 a 4 anos. Você praticou violência, ele não praticou um ato sequer de violência, certo? Ele ficou omisso, ele não fez nada. Mas essa omissão aí também responde na modalidade tortura, tá bom? Então temos sim, viu? Temos sim. Então não é necessário que o autor ele utilize da violência. Aquele que se omite, olha aqui, do dever legal de apurar o crime de tortura, incidirá nas mesmas penas, nas mesmas não, certo? Quem pratica a tortura lá do caput vai pegar uma pena de 2 a 8 anos. E quem pratica a omissão, a tortura omissão, a pena é de 1 a 4 anos, beleza? Vamos lá. Nossa segunda questão. Vamos lá para a nossa segunda questão aí na tela. Mais uma do crime de tortura. Em relação à lei
9.455 de 97, que define os crimes de tortura e dá outras providências, atribua F, ou melhor, V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. O crime de tortura é inafiançável. Além de inafiançável, ele é insuscetível de graça ou anistia. Isso aqui está verdadeiro. Certo, gente? Se você pegar, ó, o H3T, o H3T, o que é o H3T? Hediondo e os 3 T's, né? Tráfico, tortura e terrorismo. Eles são inafiançáveis e são insuscetíveis de graça e anistia. Certo? Agora, o racismo e a ação de grupos armados, eles são inafiançáveis, porque todos são inafiançáveis, e eles são imprescritíveis, tá certo? Eles não prescrevem. O racismo e a ação de grupos armados. Lógico, ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Beleza? Então, eles são inafiançáveis e imprescritíveis. Enquanto que o H3T, o hediondo, o terrorismo, o tráfico e a tortura, eles são insuscetíveis de graça e anistia. Todos são inafiançáveis. Agora, insuscetível de graça e anistia, H3T. Imprescritível, racismo e ação de grupos armados. Tranquilos? Então, o primeiro item, ele está verdadeiro. Bora ver o segundo item. O disposto na Lei 9.455, de 7 de abril de 97, aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional. Pessoal, eu posso aplicar a Lei 9.455, mesmo ele não tendo sido praticado no território nacional, sendo a vítima brasileira. Posso. Aqui eu posso aplicar, e a gente estudou isso daqui em nossas aulas, a chamada extraterritorialidade. Eu posso aplicar a extraterritorialidade. A vítima é brasileira. Aqui, ó, qual é a condição? Eu tenho aqui a condição, gente, de sujeito passivo. Então, eu tenho aqui, ó, a nacionalidade brasileira ou a personalidade passiva. Princípio da personalidade passiva. Então, posso sim aplicar a lei brasileira. Ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, tá verdadeiro aqui o segundo item. Nos casos em que a tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a tortura, a pessoa foi torturar, certo? Não queria deixar marca, mas acabou deixando ali uma lesão grave ou gravíssima, a pena será de 8 a 20 anos. Então, a pena será de 8 a 20 anos. Se resultar morte, então veja, aqui temos um homicídio mediante tortura. Certo? Aliás, aqui não é homicídio mediante tortura, porque aí seria uma qualificadora do homicídio. Aqui temos uma tortura com resultado morte. Professor, é diferente? Sim. Uma coisa é você cometer um homicídio e desse homicídio você utiliza-se como meio a tortura. Então você tem homicídio mediante tortura. O dolo é de matar. A pessoa saiu de casa e falou o seguinte: rapaz, eu vou matar fulano, é meu desafeto. Como eu posso matar fulano? Eu posso matar por arma de fogo, eu posso utilizar uma arma branca, já sei, eu vou utilizar a tortura. Então veja, a pessoa quer matar, ela não sabe como, ela escolhe a tortura como meio de execução do homicídio. Então aqui é uma tortura, ou melhor, um homicídio mediante tortura, o que é diferente da tortura com o resultado morte. A pessoa não quer o homicídio, ela não quer o resultado morte, ela quer somente torturar. Ela sai de casa com o seguinte pensamento: rapaz, hoje eu vou torturar fulano, vou pegar de jeito. Matar não quero não, porque eu poderia dar um tiro, eu poderia
utilizar minha arma branca, mas não, eu quero só torturar. E ele exagera na tortura, certo? Ele tem o dolo de torturar, mas a consequência acaba gerando uma morte. É o famoso crime préter-dolo, o préter-doloso, onde você tem um dolo no antecedente, a tortura, e uma culpa no consequente, a morte. A morte é culposa, enquanto que a tortura ela é dolosa. Perceberam? Existe uma diferença entre homicídio mediante tortura e tortura com resultado morte. Deixa eu só resumir isso aqui para você. Ó, uma coisa é homicídio mediante tortura é uma coisa, e a tortura com resultado morte é outra coisa. Tá certo? É outra coisa. A começar por aqui, ó. Esse homicídio aqui mediante tortura, a competência é do júri. Competência do tribunal do júri, porque é um crime doloso contra a vida. Aqui não, a tortura, a competência é do juiz comum. Ó, juiz comum, juizado comum. Certo? Aqui não vai para o júri. A tortura com resultado morte é um crime préter-doloso. Préter-doloso. Você tem dolo no antecedente e culpa no consequente. Você quer a tortura, dolo de torturar, e acaba resultando com um homicídio, beleza? Já no homicídio mediante tortura, aqui, gente, é uma qualificadora do homicídio, certo? O homicídio mediante aí, ó, tortura, meios cruéis, certo? Então você utilizou ali da tortura para praticar aquele homicídio, beleza? Então veja, são coisas diferentes. E aqui temos o seguinte, ó, ainda temos a questão aqui, certo? Ainda temos a questão aqui da consequência. Essa tortura, quando ela gera uma lesão grave ou gravíssima, ou quando ela gera a morte, a pena ela é diferente. Ó, aqui, ó, de 8 a 20 anos, tá falso, certo? Essa pena aqui, gente, é de 8 a 20 anos, tá falso, tá errado a pena. 10 a 30 anos também está falso, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui o quanto da pena quando acontece uma lesão grave e uma gravíssima e quando o resultado é morte. Mas antes, bora ver qual é o gabarito. Ficou VVF. Então, o gabarito aqui é letra A. Bora lá, bora revisar aqui as penas da tortura. Pessoal, olha o mnemônico. Viu a tortura? Então, ligue, ó. Diz que aqui, ó, 1428 410 816. Tá certo? Por quê? Vamos lá, começando aqui com 14. Quando a tortura for omissão, a pena é de 1 a 4 anos. Certo? Detenção de 1 a 4 anos. Quando se tratar aqui de tortura ou omissão. Quando for a tortura do caput, certo? A tortura do caput, a pena é de 2 a 8 anos. Quando essa tortura resultar em uma lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a pena é de 8 a 16 anos, tá certo? Então, ó, aqui na questão falou o quê? De 8 a 20. Não, gente, de 4 a 10. De 10 a 30? Não, de 8 a 16. Certo? Então, não esqueçam mais dessas penas. Além disso, olha só. Quando se tratar de tortura, temos aqui ó, como efeito automático, a perda de cargo, função ou emprego público. Certo? Por que efeito automático? Porque isso daqui não necessita de fundamentação. Certo, gente? Então, não necessita de fundamentação na sentença, certo? O efeito ele já é automático. Além da perda de cargo, função ou emprego, também ó, é um i, certo, gente? Aqui não é ou. Então, isso daqui mais a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena. Então, além de perder cargo, emprego ou função,
a pessoa vai ser interditada de exercer qualquer outro emprego público pelo dobro da pena. Pegou ali 10 anos, 20 anos sem exercer função pública, certo? Pela interdição aí do exercício pelo dobro do prazo da pena. Além disso, a tortura é muito importante. Nós temos aqui na tortura uma causa de aumento de pena, certo? A gente brinca da seguinte forma: na tortura, ou você leva um sexto, não levou um sexto, então reza um terço. Ou você leva um sexto, ou você reza um terço. Ó, nas minhas aulas antigas eu ainda brincava assim, gente. Ainda brincava assim, ó. Isso aqui, tá certo? Eu sou péssimo em desenho, mas vou tentar fazer para vocês aqui, ó. Sabe aquela rede de basquete, né? Que a gente chama de cesto, ó. Então mais ou menos assim, certo? Eu sei que não tá perfeito, mas releve. Temos aqui um cesto e eu botava ainda assim, ó. Brincava ainda assim, ó. Ou leve um terço, certo? Então, a tortura, meu amigo, ou você leva um cesto, certo? Pode ser um cesto de lixo também, não tem problema. Ou você reza um terço. Por quê? Porque temos aqui uma causa de aumento de um sexto a um terço nas seguintes modalidades. Se essa tortura é praticada contra deficiente, contra idosos são pessoas maiores de 60 anos, contra criança ou adolescente, gestante, certo, gente? Por agente público ou se for mediante sequestro, certo? Então, todas essas modalidades aqui são exemplos de causas de aumento de pena no delito de tortura, tá certo? Então, tortura, ou você leva um sexto ou você reza um terço. Tranquilos? Isso aqui eu já expliquei, mas a gente vai apenas revisar. Tanto o crime hediondo, o tráfico, o terrorismo e a tortura, eles são insuscetíveis de graça, anistia, certo, gente? E também indulto, né? A Constituição fala só graça e anistia, mas a gente já tem aí pacificado na doutrina que também cabe indulto, ou que não cabe indulto. A anistia, gente, ó. A anistia, ela atinge, né, os fatos. Então, os fatos são perdoados. O indulto, gente, o indulto é as pessoas, né? Então, ó, são pessoas, plural, né? As pessoas. A graça, ela é individual. Certo? O indivíduo que é perdoado. Tanto que a anistia aqui, ó, ela perdoa tanto os efeitos, ela acaba, né, com os efeitos primários e secundários, certo? Diferentemente aí da graça e do indulto. Então a pessoa que é presa, ela sai, não tem reincidência, certo? Não tem obrigação de reparar o dano, porque todos os efeitos são eliminados com a anistia. Tranquilos? Por isso que racismo e ação de grupos armados não cabe aí graça, anistia e nem indulto. O racismo e a ação de grupos armados, eles são imprescritíveis. Eles não prescrevem, tá certo? São imprescritíveis. A injúria também, né? A injúria racial passou a ser também imprescritível, tá certo, gente? Injúria racial como uma espécie de racismo, tá certo? Cuidado para não confundir. A injúria racial com a injúria, crimes contra a honra, tá certo? São coisas diferentes. Essa daqui, ela é imprescritível, certo? É imprescritível.
crime de natureza pública incondicionada. Agora aqui não, gente. Aqui ela tanto tem a decadência quanto a prescrição. Certo? E aqui é uma ação de natureza privada. Beleza? Então, racismo e ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis. Aliás, inafiançável todos são, né? Todos esses crimes aqui, eles cabem em fiança, beleza? Graça, anistia, indulto, racismo e ação de grupos armados. Eles são inafiançáveis, eles não cabem fiança. Beleza? Pessoal, outra coisa. A gente já viu a diferença, de homicídio mediante tortura para tortura com resultado morte, né? Então é diferente, a gente já viu isso aqui. Eu quero alertar para você aqui uma diferença da tortura, confissão, a pessoa que é torturada para confessar algo, com a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade tem uma violência também, certo, gente? Tem uma violência, tem uma tortura, só que lá não é crime de tortura, certo? Mas existe uma violência lá no abuso de autoridade, o que é diferente da tortura confissão. Veja só, na lei de abuso de autoridade, você tem na lei de abuso de autoridade, olha só, uma violência que é um crime próprio. Aqui é crime próprio. Aqui só pode ser praticado por agente público. Lá na tortura, confissão, não, crime comum. Qualquer pessoa pode praticar essa tortura. Certo, gente? No abuso de autoridade, é praticado com violência, grave ameaça ou a violência imprópria. O que é a violência imprópria? É aquela que retira a capacidade e resistência da vítima. Então você colocou lá um boa noite Cinderela na bebida da pessoa, a pessoa ficou inconsciente. Você foi lá e praticou um crime. Aquilo ali é violência imprópria. Tranquilo? Já na tortura confissão, só pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça. No abuso de autoridade, gente, não há necessidade de produzir um sofrimento físico ou mental. Então não tem necessidade. A pessoa apanhou, foi agredida, mas não causou um sentimento, né? Não produziu ali um sentimento, um sofrimento físico e nem mental. Já na tortura, tem que ter um resultado que cause um sofrimento físico ou mental. Certo? Na lei de abuso de autoridade, o agente pratica o ato pensando no MPB, querendo ouvir o MPB. O que é MPB? Mero capricho, prejudicar outrem, P de prejudicar outrem, e o B de beneficiar a si mesmo ou terceiro. Então a intenção da pessoa que pratica abuso de autoridade é o MPB, mero capricho, prejudicar e obter vantagem, ou beneficiar-se, né? Beneficiando-se a si mesmo e a terceiro. Já na tortura, não. A tortura, gente, o especial fim de agir. O que é o especial fim de agir? Ó, temos o dolo mais a finalidade. O dolo é torturar. Agora, a finalidade de torturar é para obter informação, declaração e a confissão da vítima. Se a pessoa tortura só por torturar, vai se enquadrar em uma outra modalidade. Certo? Torturar só por torturar é outra modalidade. Agora, torturou com a intenção de obter informação, declaração e confissão, aí você já tem aqui, certo? Você já tem aqui, ó, a tortura, confissão. A pena é diferente. Viu? A pessoa que tortura por tortura, ela vai se enquadrar em uma outra modalidade de tortura. Tá certo, gente? Agora, tortura, confissão, penas diferentes, tratamentos diferentes, se a pessoa tem esse especial fim de agir, ou essa finalidade, ou dolo específico. Tranquilos? Então, bora avançar. Questão de número 78. João, servidor público municipal. Aqui, gente, ó, a gente vai revisar aqui o abuso de poder, certo? Tá no teu edital lá o nome, abuso de poder. Beleza?
Isso aqui seria assunto do direito administrativo. Mas, como está no teu edital, a gente vai trabalhar aqui também. Bora lá. João, servidor público municipal, autorizou a aquisição de um equipamento de informática para determinado setor da administração municipal, cuja necessidade estava demonstrada no processo de compra. No entanto, apesar de a necessidade estar devidamente justificada, João ele não possuía competência. Pessoal, por mais que havia necessidade, ó, você tem aqui, ó, um servidor, que é João, autorizou a compra de um equipamento. Aquele equipamento, gente, era necessário, certo? Já ficou comprovado que era necessário. Agora, João ele não possuía competência, certo? João ele não tinha competência. Quem é que tinha competência? Seu chefe. Beleza? E aí, João agiu correto? Não. João cometeu abuso de poder? Sim. Na modalidade excesso de poder, pois ele ultrapassou os limites de sua competência. Certo, gente? O que compromete a legalidade do ato. Foi um ato ilegal porque não havia competência para tanto. Beleza? É o nosso gabarito, letra A. O ato de João não configura qualquer forma? Configura. João cometeu abuso de poder na modalidade desvio? Não. Na modalidade excesso. O ato praticado por João somente seria considerado abuso se, além da falta, fosse comprovada a imensa ou a intenção de lesar? Não, gente. Basta que haja aí um excesso, certo? Que já é configurado o abuso, certo? Então, falou em abuso de autoridade, a gente tem duas formas. Excesso, abuso de poder, né? O abuso de poder pode ser na modalidade excesso, quando extrapola a competência, a pessoa age sem competência, ou tendo competência, extrapola os limites da competência. Ou na modalidade desvio, quando a finalidade ela é diversa. Certo? Quando a finalidade ela é diversa. Então vamos lá. Imagine só. Imagine a seguinte situação. Ó, você é policial militar, PM. Qual é a função do PM? Função ostensiva, né? Aí você resolve sair um dia aí, a paisana, investigando. Investigação. Investigação. Vamos lá. Imagine outra seguinte situação. O agente de trânsito foi aplicar uma multa em um carro que ultrapassou o sinal vermelho. Só que quando ele percebeu, era um desafeto seu. Uma pessoa que ele odiava. A multa para quem ultrapassasse o sinal vermelho era de R$ 200. Agora, como era o seu desafeto, ele aplicou uma multa de R$ 2.000. Aplicou uma multa de R$ 2.000. Imagine outra seguinte situação. Você é o comandante do batalhão. O comandante do batalhão, coronel. Certo? Comandante do batalhão. Você pede para que os policiais saiam para as ruas, certo? E a escala é o seguinte, ó. Vai ficar uma viatura, certo? Uma viatura parada na porta do prefeito. Outra viatura parada na porta dos meus parentes, ó, dos meus familiares. E se sobrar, pega uma viatura e vai fazer ronda. Certo? Vai fazer o policiamento ostensivo. Pessoal, temos aqui, ó, várias espécies de abuso de poder, mas não são iguais. A PM que vai fazer investigação, há um abuso de poder na modalidade excesso. Na modalidade excesso. Aqui, gente, ele age
sem competência. O policial, ele poderia investigar? Lógico que não. Então, ele age sem competência. Essa competência aqui é da polícia civil, não da polícia militar. Certo? Então, há um abuso de poder, um abuso de poder na espécie excesso de poder. Excesso de poder, na modalidade, agiu sem competência. Bora para o segundo exemplo. O agente de trânsito, que deveria multar um valor, multa outro valor. Houve também abuso de poder na modalidade, houve abuso de poder na modalidade excesso. Ele excedeu os limites de sua competência. Ele tinha competência para multar? Sim. Ele agiu sem competência? Não, ele agiu com competência. Porém, ele excede, ele extrapola os limites. A lei coloca um valor limite até R$ 200. Ele não quer saber, ele extrapola, ultrapassa esse limite. Houve um abuso de poder, gênero, na modalidade excesso. Agora, ele agiu extrapolando a sua competência. O que é diferente do comandante do batalhão? O comandante do batalhão, gente, ele tem competência para escalar ali as guarnições que vão para a rua? Tem, ele é comandante. Certo? Então ele age com competência? Sim. Ele manda o pessoal para a rua, ele extrapola os limites de sua competência? Não. Ele agiu dentro da sua competência. O que vai mudar aqui, gente, é a finalidade. Nesse caso aqui, ó, para o prefeito e para a família, houve aqui, ó, um desvio, um abuso de poder, na modalidade de desvio de poder, porque aqui há um desvio de finalidade. A finalidade dos policiais é fazer ronda. Aqui está correto. Ó. O único momento que ele age corretamente é quando ele pede para que os seus policiais eles façam rondas. Aqui ele agiu dentro da lei, certo? Dentro do seu limite de competência. Lembra do poder discricionário? Poder discricionário, ó, limite para atuar. Vamos lá, vamos fazer ronda. Pode ser pela manhã, façam pela tarde, façam à noite. É discricionalidade. Agora, a aplicação da multa, certo? De 200, ele aplica 2.000. Houve aqui, gente, ó, um vício de vinculação. Esse aqui é um ato vinculado. A multa tem que ser aplicada conforme determina a lei. Quando você extrapola, você está violando ali, certo? Violando ali aquele vínculo, certo? Extrapolando ali a um excesso de poder. Então veja, é diferente. Abuso de poder, existem duas modalidades, duas formas. Ou vai ser excesso de poder, ou vai ser desvio de finalidade. O excesso ele ainda se divide em com competência, agora extrapolando, ou sem competência, agindo sem ter competência para aquilo. Beleza? Outra coisa, pessoal, não vão confundir o abuso de poder com o abuso de autoridade. Abuso de autoridade é crime. Abuso de poder, infração administrativa. Tá certo? Se o teu edital quisesse cobrar abuso de autoridade, teria que vir de forma expressa. Teria que vir lá, lei de abuso de autoridade. Assim como veio lei de improbidade, lei de drogas, lei de tortura, crimes de racismo. Não, botou abuso de poder. Então, abuso de poder, a gente trabalha dessa forma, certo? Abuso de poder a gente encontra no direito administrativo. Professor, e por que está trabalhando no direito penal? Previsão do edital. Então a gente se prepara, certo? E pode ser que caia aí. Se não cair aqui, gente, vai cair lá em direito administrativo. E aí você já revisou. Tranquilo? Então você não está perdendo nada aqui. Ó, aqui é a tortura, né? A tortura, confissão, ó. Constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido, submeter a situação vexatória, por aí vai. Pessoal,
Gabarito aqui foi letra A, né? Gabarito aqui foi letra A. Vamos lá, questão de número 79. Questão de número 79. No decorrer do processo administrativo disciplinar, no PAD, instaurado para investigar a conduta funcional de J, C, advogada de J, solicitou acesso aos autos do processo administrativo. T, agente público responsável pelos autos do processo, por razões pessoais, qual foi a razão pessoal? Com o intuito de constranger C, constranger a advogada, informou que só disponibilizaria os autos mediante requerimento escrito e cópia da procuração. Pessoal, a conduta desse agente foi correta? Houve aí um desvio de poder? Houve um excesso de poder? Primeiro a gente tem que pensar o seguinte. O que é que aconteceu aqui? J, ele estava passando por um PAD, né? Então tínhamos lá um PAD contra J. C é advogada de J. Então C solicitou o acesso aos autos. Certo? C solicitou o acesso aos autos. T é o funcionário público. Esse funcionário público, ele tem acesso aos autos. Ele tem acesso aos autos. Então, ele agiu sem competência? Não. Não agiu com competência. Sem competência. Ele, olha só, ele desviou a finalidade? Ele deu uma finalidade diferente daquele processo? Não, ele apenas, gente, abusou do poder. Abusou do poder, extrapolando o seu poder. Certo? Quando ele informa que só disponibilizaria por escrito ou mediante cópia, ele está agindo, gente, com excesso de poder. Certo? Excesso de poder. Ele pode entregar? Pode. Agora, quando ele extrapola esses limites, ele poderia proteger ali o documento? Sim, se uma outra pessoa que não fosse advogado solicitasse. Ele agiria dentro da sua competência. Certo? Dentro da sua finalidade. Então, não houve desvio de finalidade. O que houve foi um excesso de poder. Veja, eu só vou entregar, é da minha competência. Agora, eu só entrego se tiver procuração. Eu estou extrapolando esse limite. A competência não diz que eu tenho que proteger para os advogados, mas eu vou lá e aumento, extrapolo, certo? Então isso aqui é um excesso de poder. Não é desvio porque a finalidade não era outra. A finalidade não foi diferente. Eu não desviei a finalidade. Agora eu excedi aquele poder, tá certo? Então temos aqui o gabarito letra B. Sobre os poderes da administração, assinale a alternativa incorreta. A alternativa aqui, incorreta. Ocorre abuso de poder tanto em condutas comissivas, por meio de uma ação, quanto omissivas, por meio de uma omissão. Isso aqui está correto. No excesso de poder, a autoridade excede sua competência legal. E com isso, invalida o ato. Perfeito, gente. O ato, ele é um ato ilegal, né? Um ato inválido. Por quê? Porque houve ali um excesso. Ele pode ser convalidado, tranquilamente. Certo? Ele pode ser aí depois, lá na frente, convalidado. Agora, aquele ato, ele em regra deve ser um ato anulado. Certo? Por ser ilegal. Letra C, né? O desvio de finalidade admite convalidação? Não, gente, isso aqui está errado. É só você pensar no policial que colocou a viatura para ficar na porta do prefeito. Tem como convalidar aquilo ali? Não, agora a ronda vai ser na casa do prefeito. Pessoal, tá aqui, bota no quadro. Todo dia passar na casa do prefeito. É ordem, como é?
Você fala ordem de serviço, né? É assim que fala, né? É uma ordem de serviço. Porque aí eu estou determinando algo legal. Isso aí é tentar macular. Isso aí é tentar, gente, ludibriar o serviço público. Certo? Isso aí não pode ser convalidado. Agora, no caso da pessoa que extrapolou os limites ou agiu com excesso, tem como a gente voltar, mudar, certo? Convalidar aquilo ali. Agora, não tem como convalidar um ato que foi desviado, certo? Gabarito letra C. O gênero abuso de poder comporta duas espécies, o desvio e o excesso. Isso aqui está correto, letra D. Beleza? Pessoal, bora agora aqui entrar na temática lei de drogas. A gente já revisou aqui tortura, a gente já viu abuso de poder, que está no edital. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro da temática lei de drogas, tá certo? Lei de drogas pode ser cobrado aí tranquilamente na tua prova. Então é melhor a gente pecar pelo excesso, né? A gente pecar aqui pelo excesso. Beleza? Pessoal, eu tô sem o retorno aqui dos comentários, viu? Porque eu não estou acompanhando. Esqueci de ativar. Beleza? Então, eu vou seguir aqui a live sem acompanhar os comentários de vocês, mas eu vou responder depois. Tranquilos? Então podem mandar perguntas, podem reiterar aí os comentários. Lembrando que quando eu encerrar aqui a live, eu vou lá nos comentários e respondo. Você pode, inclusive, reforçar aqui, viu? Reforçar aqui no comentário quando eu encerrar a live. Professor, não entendi isso, isso e isso. E aí a gente responde tranquilamente, beleza? Então bora lá. Lei de drogas. Analise as informações a seguir. O SISNAD, o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Pessoal, isso aqui está correto. O SISNAD tem realmente essa função. Isso aqui está verdadeiro. Consideram-se como drogas, segundo a Lei 11.343, as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei. É todo produto que causa dependência é considerado droga? Não, apenas aqueles que causam dependência e que estão previstos em lei, certo? Ou em uma lista atualizada periodicamente pelo Poder Executivo da União. Pessoal, que lista é essa? Portaria da Anvisa. Certo? Essa lista da portaria da Anvisa. São proibidas em todo o território. Isso aqui está correto, viu? Está correto isso aqui. São proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como plantio, cultura, colheita, exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, não havendo hipótese alguma para autorização legal ou regulamentar. O que torna essa opção aqui falsa é o finalzinho, certo? Não havendo, tá falso, porque há possibilidades de autorização legal para utilização ali de substâncias. É só você pensar, por exemplo, a mãe ela tem um salvo-conduto para poder extrair uma substância da planta, a cannabis ativa, para um tratamento médico. Outra coisa, farmácia, gente. A farmácia é cheia de drogas, agora para fins medicinais. Existem cultos religiosos, por exemplo, chá de Santo Daime, certo? É de uma religião, onde você toma ali um chá que é feito à base da substância encontrada na planta da maconha, certo? Então veja, ali é um ritual religioso, aquilo ali é autorizado, não é sair por aí inventando moda não. Vou plantar aqui em casa que está liberado, nada disso, certo? Estou falando dentro de um contexto social, cultural, existe essa possibilidade. Então, quando a questão fala que não há nenhuma hipótese, torna aqui a opção falsa. Gabarito VVF. Apenas duas afirmativas estão corretas, ó, letra D.
Durante sua atividade de proteção ao patrimônio em um parque municipal com grande área de vegetação, um guarda municipal encontrou um canteiro de aproximadamente 30 metros quadrados em meio às árvores, com uma plantação de maconha. A pessoa responsável pela plantação informou que pretendia da planta, que dependia, né? Depende da planta para fins medicinais. E que, além disso, usava a plantação como meio para obter recursos financeiros para a sua sobrevivência. Considerando o quadro apresentado e a legislação vigente, é correto afirmar: qualquer plantio é permitido em local público, pessoal? Não. Certo? Proibido em local público. A plantação é permitida mesmo em local público? Falso. A plantação é permitida, pois a área plantada é pequena? Não, é proibida. São proibidos tanto o plantio quanto a venda, certo? E a venda, é proibido plantio e venda e o uso da área, certo, gente? Porque a área é uma área pública. Então não é para você estar lá fazendo do público um seu local. Ah, eu vou plantar aqui na praça, que eu fico aqui sempre na praça. Falso, viu? A venda da maconha como fonte de renda não é considerada ilícita? É sim, tráfico de drogas. Questão 83. Durante uma fiscalização em uma festa, Pedro foi encontrado portando uma pequena quantidade de substância entorpecente, sem indícios de comércio. No entanto, a legislação brasileira considera essa conduta como, pessoal, a questão fala em substância entorpecente. Substância entorpecente. A questão não falou que era maconha. A gente sabe que a maconha, apenas a maconha, até 40 gramas para o porte, né, o porte para o uso, é autorizado. Até 40 gramas. A depender do contexto, né? Se não tiver ali nenhum contexto que indique que é tráfico, tudo bem. Por exemplo, balança de precisão, maquinários, né, para embalar, várias espécies de dinheiro trocado, né, uma movimentação ali intensa de dinheiro em espécie trocado. Então veja, se não tiver esse contexto, o porte para o uso de até 40 gramas da maconha e apenas da maconha é autorizado, certo? Deixa de ser um ilícito penal e passa a ser um ilícito administrativo. Tranquilo até aí. A questão não fala da maconha, fala em pequena quantidade de substância entorpecente. Isso daqui continua sendo crime. Qualquer outra substância ainda é crime, certo? A gente mesmo porte para o uso do artigo 28. O que é diferente aqui, essa questão. João responde pelo Juizado Especial Criminal da Comarca Alfa pela prática do crime de porte de drogas para o consumo pessoal, artigo 28, por ter sido encontrado com 5 gramas de cannabis ativa, popularmente conhecido como maconha. Então veja, a questão falou, nesse caso aqui, ele estava portando para o uso, consumo pessoal, a maconha. Certo? A maconha, 5 gramas, o que é autorizado. Nada obstante, no curso da persecução penal, o Congresso editou uma lei descriminalizando a conduta perpetrada pelo agente. Certo? Nesse caso, houve abolition crimes, né? Aquela conduta, ela deixou de ser considerada um crime, passou a ser um ilícito administrativo. Agora, as outras substâncias, certo, gente? Então, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para o consumo pessoal, drogas, quem vai dizer o que é droga é a portaria da Anvisa, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Então vejam, temos aqui um crime chamado de tipo misto alternativo. Ou
ou de conteúdo variado. Variado. Porque você pode enquadrar a pessoa em várias modalidades. Você pode enquadrar aqui a pessoa, por exemplo, no adquirir, no guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo. Então veja, são vários verbos, né? Vários núcleos. Então, a pessoa ela pode responder ali por estar adquirindo droga, por guardar droga, por ter em depósito. Então, cada uma dessas modalidades é um tipo penal. Lógico, se praticado pela gente, responde como crime único, né? Mas, vamos lá, eu não vi a pessoa adquirindo, eu não vi ela comprando, mas eu vi ela guardando. Então, se ela guardou, ela responde. Não é cumulativo, não tem que adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, não. Basta um desses verbos aqui que já temos o delito aí do usuário, certo, gente? Isso aqui é um crime, gente, de perigo abstrato. Ó, crime de perigo abstrato. Eu não preciso comprovar aqui o dolo, comprovar aqui o dano. Não é de perigo concreto, onde eu tenho que comprovar ali que houve o dano. Não, aqui é de perigo abstrato. Por exemplo, um crime de perigo concreto, a omissão de cautela. Quando a pessoa guarda a arma ali de qualquer jeito, deixa a exposição de uma criança, eu tenho que... É um crime de perigo abstrato? Não, é um crime de perigo concreto. Eu tenho que comprovar que houve um dano. Se não houve dano, não tem crime. Certo? Agora, um crime de perigo abstrato, o bem jurídico, gente, a ser protegido é a incolumidade pública. Ó, a saúde, a incolumidade pública. Então veja, presume-se que a pessoa que porta drogas ali é um perigo. A pessoa está com a droga exposta ali, é um perigo. Tem que acabar com aquela droga, a saúde pública está em risco. Agora, a pessoa que usa a droga, né? A pessoa usou a droga. Cadê a droga? Tá aqui, ó, na mente. Já era. Você não vai punir ali, certo? Atos pretéritos. A fumaça já foi. O efeito já foi. Então só vai ser crime quando a droga estiver em circulação. Tá certo, gente? Princípio da alteridade. Eu não posso punir a pessoa que só faz mal a ela mesma, que não extrapola do limite do seu círculo ali de atuação. A droga, aquela conduta só pode prejudicar o próprio autor. Não se pune, certo? O princípio da alteridade. Agora, enquanto a droga está em circulação, está à vista, pode prejudicar qualquer pessoa. Uma criança pode pegar, uma pessoa enferma, uma pessoa doente mental. Então, está colocando em risco a saúde e a incolumidade das pessoas. Agora, usou, já virou fumaça, o efeito está na mente, não, já era. O princípio da alteridade não pune aquelas condutas que só digam respeito ao próprio agente que praticou, certo? Então não pode, só causou mal a ele mesmo, não pode punir por conta disso. Estão sujeitos às seguintes penas: pena de advertência, certo? Pena de prestação de serviço à comunidade. Pessoal, isso aqui é uma crítica, porque essa prestação de serviço à comunidade, ela é um resquício da pena, olha só, restritiva de direito, certo? É uma prestação de serviço à comunidade. É uma espécie de pena restritiva de direito. Essa pena restritiva de direito, ela é oriunda do direito penal. Por que há uma crítica? Porque, no caso da maconha, a maconha ela deixa de ser um ilícito penal e passa a ser um ilícito administrativo. Então, as penas só podem ser aplicadas se forem penas administrativas, certo? Por isso que há uma crítica quanto à prestação de serviço à comunidade, beleza? Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Mas eu não estou dizendo que não é para você marcar a prestação de serviço à comunidade. Se aparecer na prova, você marca. Só estou dizendo que há uma crítica doutrinária que provavelmente vai sair daqui, certo? Porque é incompatível com a nova natureza jurídica do porte para o consumo da maconha. E outra coisa, só estou falando da maconha, certo? As outras substâncias continuam sendo crime. Então, acho que é o tema 506 do STF, né? Onde houve aí
essa transformação, essa despenalização já era, né? Agora houve de fato uma descriminalização. Beleza? Pessoal, ó, em relação à maconha, ela não gera reincidência, não é equiparado a hediondo, é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, ó, aqui, ó, aliás, aqui vocês podem tirar, porque não aplica mais o TCO, não. Antes era somente o... Aliás, bora fazer o seguinte. A gente ficar mais... Fazer uma revisão mais completa. Bora fazer o seguinte, ó. O consumo pessoal lá do artigo 28, deixa eu botar aqui o tema, ó. O artigo 28 da Lei de Drogas é o seguinte. Porte para o consumo não gera reincidência. Ó, não gera reincidência. Não é equiparado a crime hediondo. É uma infração de menor potencial ofensivo. Logo, não cabe flagrante. Aplica-se apenas o TCO, certo, gente? E não cabe, ó, auto de prisão em flagrante. Competência do GCRIM. Aí você vai colocar a seguinte observação. Se for em relação à maconha, não cabe TCO, certo? Não cabe TCO. Se for em relação a outras substâncias que estão previstas lá na portaria da Anvisa, que você porta para o uso, por exemplo, porte para o uso de cocaína. Portando cocaína, porte para o consumo? Sim, artigo 28. Tranquilo? Agora, em relação à maconha, tem essa observação por conta aí da decisão do STF. Beleza? O artigo 28, ele foi despenalizado, certo? Descaracterizado, mas não foi descriminalizado. O ato de portar ainda continua sendo crime, certo, gente? Então, a conduta do artigo 28 ainda está em vigor, mas você vai colocar a seguinte observação. Se for em relação à maconha, houve o abolício crimes. O que significa deixou de ser crime. Em relação à maconha, agora é um ilícito administrativo. Beleza? Prescrição de 2 anos. Cabe a condução coercitiva e apreensão do indivíduo. Lembrando, maconha está fora. Só para as outras drogas, ou melhor, para o porte para o consumo previsto no artigo 28. Os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para elevação da pena base, tampouco para reincidência. Beleza? Ó, não gera reincidência e nem maus antecedentes. O porte para o consumo de drogas. Beleza? Pessoal, só fazendo essa observação. Tá certo? Se a questão trouxer aí a maconha, o tratamento é diferente, viu? Maconha já foi descriminalizado. A maconha não cabe TCO, beleza? As outras regras seguem normalmente, viu? Não gera reincidência, nem maus antecedentes. Ó, não cabe também, né? Se for porte para maconha, não cabe também a condução coercitiva. Beleza, gente? Então só se ligar aí nessas observações. Bora lá. Questão de número 85. Após ser capturado em flagrante com 500 pinos de cocaína em local dominado pelo tráfico de drogas, Mário foi encaminhado por policiais militares à delegacia de plantão. Sobre a hipótese narrada, considerando as disposições da lei de drogas, assinale V ou F. Então bora lá. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e do estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por duas pessoas idôneas. Pessoal, isso aqui seria no CPP. Ó, no CPP tem que ser 2 pessoas, 2 peritos não oficiais. Na lei de drogas não, basta uma pessoa idônea que já é considerado, né, capaz aí para atestar a droga. Então, o primeiro item está falso. Recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal e determinará a destruição da droga apreendida
guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Pessoal, temos aqui a seguinte situação. Foi preso em flagrante, ó. Então houve a prisão em flagrante, certo? Com 500 pinos de cocaína. Então essa destruição da droga daqui não é em 10 dias, certo? Não é 10 dias. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, pronto. Quando se tratar de apreensão, né? Quando se tratar aqui de prisão em flagrante, ó, a destruição da droga vai ser feita em 15 dias. Beleza? Então, droga aqui será destruída no prazo de 15 dias por conta do flagrante. Agora, sem flagrante, aliás, o 10, deixa eu ver aqui, ó, recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, certificará a regularidade formal do laudo e de constatação e determinará a destruição de drogas apreendidas, guardando-se a... pessoal, o segundo item está correto, certo? Realmente está correto. O segundo item, eu achei que 10 dias era para destruição da droga. Não, tá certo. Ó, é 10 dias para certificar o laudo, beleza? Então, ó, tá correto o segundo item. Aqui que tá errado, ó, 30 dias não é para destruição. Essa destruição aqui, gente, tem que ser feita em 15 dias, porque houve o flagrante, certo? Agora, se fosse sem flagrante, seria 30 dias. Sem flagrante. Sem o flagrante. O que é diferente se for encontrada plantações, ó. Se for no caso de plantações, aí, meu amigo, não é nem 10, não é 15 e nem 20. Aqui será imediatamente. Essa droga ela deve ser destruída imediatamente. Então ficou o gabarito FVF. A lei de drogas, conhecida, né? A lei aí 11.343, conhecida como a lei de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada ao tráfico ilícito de drogas. De acordo com a referida lei, as penas aplicadas para o crime de tráfico de drogas são, pessoal, tráfico ilícito é uma conduta que merece aí ser combatida, né, de forma mais enérgica, mais intensa. Então, prisão domiciliar, multa, prestação de serviço, 9 meses, não, gente, 5 a 15 anos. E pagamento de multa, certo? Então, a mais grave aí das penas. Gabarito letra A. Considerando o teor da lei de drogas, assinale a alternativa correta. A lei define tráfico de drogas, a lei define tráfico de drogas do uso, que diferencia o uso do tráfico, exclusivamente é a quantia? Não. A pessoa pode estar com uma quantia ínfima, 10 gramas, e ser traficante. Imagine só, o traficante que descobriu que há uma decisão do STF, que já sabe, né, todo mundo já sabe, que até 40 gramas de maconha é autorizado para o uso. Ele só anda com 40 gramas. Com 10, 20, 30, abaixo de 40. Porque se ele for pego, ele fala que é usuário. Quando na verdade ele é traficante. Então, exclusivamente a quantidade define o que é tráfico e o que é uso? Não. Eu posso ter também uma pessoa com uma quantidade maior. Como já chegou no STF. A pessoa, pai de família, trabalhador, não tinha tempo, agora era usuário. Professor, pai de família, usuário. Pessoal, sim, estou falando de pessoas viciadas, né? Estou falando daquela pessoa que é o estilo de vida dela, não. Ele é viciado, ele depende daquilo ali, da droga. Ele quer parar, mas não consegue. Então ele vai lá na boca de fumo, ao invés de comprar 40 gramas, ele compra 300 gramas para ele passar o mês. Aquilo ali é tráfico? Não. É maior que 40 gramas? Sim. É uso? Porte para uso? Sim. Então veja, esse critério, né, esse critério que o STF trouxe, ele é um critério objetivo, né, a quantidade, agora é relativo, gente. Cabe prova em sentido contrário. Ali o STF quis dizer o seguinte, ó, presume-se que quem porta até 40 gramas
presume-se que é usuário. Agora, admite-se prova em sentido contrário. O MP ele vai ter que provar que ele não é usuário, que ele é traficante. Agora, presume-se que ele é usuário. A pessoa que porta 300 gramas, 300 é uma quantidade grande, presume-se que ele é traficante. Mas cabe prova em sentido contrário. Ele vai provar que ele é usuário, que ele é viciado, que para ele não ficar ali toda semana indo na boca comprar maconha, ele compra uma quantidade grande, armazena, deixa em casa, que aí ele faz o uso, né, em sua própria residência, o mês todo. Então veja, você tem que tomar cuidado que você vai colocar na redação, cuidado na hora da prova, para não achar que esse critério é absoluto. Tem 40 gramas, até 40 gramas, é usuário. Tem 41 gramas, veja, passou uma graminha, é traficante, porque o STF fala que peraí, a gente tem que ter bom senso, tá certo? A gente tem que olhar as coisas com bom senso, a gente tem que ter um juízo de valor, tá certo? Ao analisar determinadas questões, certo? E ter consciência da realidade do dia a dia, que é diferente, tá bom? Então, ó, se cobrar em tua prova a letra da lei, você leva ali o que está na letra da lei. Se a prova te der aí uma margem para você interpretar, você tem que ter ali um raciocínio, certo? Atual, contemporâneo, de acordo com a realidade brasileira, para você interpretar bem essas questões, certo? Se cair subjetiva, né, você vai ter que explorar aí de uma forma bem impessoal, mas nunca buscando, né? Nunca buscando aí ser radical na forma de escrever, certo? 41 é traficante mesmo, tem que ser preso, tem que ser aniquilado. Toma cuidado que você vai botar na sua redação, viu? Pessoal, então, ó, o que diferencia o tráfico do uso é apenas a quantidade? Não. Você viu que pode ter pessoas que portam mais e serem usuários, e pessoas que portam menos, né? Estão com menos quantidades e mesmo assim são traficantes. A lei não possui tipo penal específico que trate da associação para o tráfico. Pessoal, tem sim. A associação, você tem associarem duas ou mais pessoas a fim de praticar tráfico de drogas, certo? A fim de praticar o tráfico de drogas. Pena vai ser aqui de 1 a 5 anos. Salvo engano, pena de 1 a 5 anos. Pessoal, o que é melhor? A pessoa responder por tráfico de drogas, como traficante, ou por associação para o tráfico? É melhor a pessoa responder por associação, que a pena é menor. A pena do tráfico é de 5 a 15. Então o que acontece? Você que é advogado, né, veja só. Tenho vários colegas, a gente está estudando para o Degas que são advogados, né? Eu recebo várias mensagens aí, fico feliz, né? A gente tem um público aqui bem extenso, né? Bem variado. Então imagine, teu cliente, ele foi pego, né? Ele foi pego como o cara que ficava informando lá, né? O cara que ficava informando que a polícia ia chegar, né? O informante. Mas aí quiseram colocar ele como o tráfico, colocando ele como traficante, né? Porque ele de qualquer forma colaborava, né? Então ele ia lá, entregava lá, ele fazia o movimento, né? O aviãozinho. Ele fazia o movimento. Tá ele e mais um. É melhor, você deixa ele responder por tráfico ou você pede uma desclassificação para associação. É melhor ele responder por associação, certo? Associação para o tráfico, né? Pessoal, olha só. E aqui a gente vai fazer também o seguinte, ó. O seguinte. A lei de drogas, deixa eu botar lá na lei de drogas para vocês darem uma olhada. Tem um questionamento aqui que dá pra gente não estava aqui, né, no nosso planejamento, mas às vezes pode cair aí essas questões em prova. Então é ideal que a gente veja aí o máximo de possibilidades, né, que possa cair na tua prova. Ó, lei de drogas. Eu fui falar aqui da associação, lembrei. Ó, é o caso do informante, né? Não sei se é o 34 ou 35. A situação do informante é interessante, ó. Vou mostrar aqui a vocês.
O 37, né? O 37. Veja, eu falei que é melhor a pessoa responder por associação do que por tráfico, né? Porque se ele responde por tráfico, a pena é maior. Associação, a pena é menor. Olha a pena da associação. Ó. 3 a 10 anos. Corrijam aí, gente. Eu coloquei de 1 a 5 anos. De onde foi que eu tirei isso? Mesmo assim, né? É menor do que o tráfico. Olha o tráfico, 33. A pena do tráfico, 5 a 15. Certo? 5 a 15. Então, é melhor a pessoa responder por associação, associarem 2 ou mais pessoas, a pena é de até 10 anos, do que responder por tráfico. A pena é maior. Agora, vamos lá. Você tem aqui o colaborador. A pessoa que fica lá colaborando, né? Informando. A pessoa que quando passa uma viatura solta fogos, né? Solta lá um fogo de artifício para avisar. A polícia está na área. Hoje é o celular, né? Fica com o celular na mão. Veja. Eu posso dizer que olha o verbo. Colaborar como informante com grupo, organização, associação destinadas à prática. Pessoal, temos aqui grupo, organização e associação. Eu posso considerar esse colaborador se ele for informante de uma única pessoa. Eu posso dizer que ele colabora com um único traficante, que aqui a lei fala só em grupo, organização e associação. Eu posso dizer, ele colaborava só para uma pessoa. Não, professor, porque isso aqui é analogia em Malam Partem. Não. Essa analogia aqui é uma analogia em Bonam Partem. Para ele é melhor, gente. Porque se ele responde por colaborador, olha a pena, 2 a 6 anos. É melhor você ser colaborador do que você ser sócio, né? Do que você participar de associação. Tráfico nem se fala, né? Tráfico a pena é de 15. Então é melhor o quê? Ele não era, ele estava associado comigo para o tráfico. Se você está enquadrado em associação, sua pena é de 3 a 10 anos. Então, você que é advogado, melhor do que não responder por tráfico e responder por associação, é você responder por colaborador. Se o teu cliente for enquadrado aqui em colaborador, meu amigo, ele vai sair feliz. Olha a pena, reclusão de 2 a 6 anos. Certo? Já vai para um semiaberto, né? Não fica nem preso. Certo, gente? Porque a pena, até 6 anos. Então, eu posso fazer uma analogia em Bonaparte e falar, esse cara aí não era sócio, não participava de associação. Ele colaborava como informante. O cara que avisava. Aí o promotor vai dizer o seguinte, não, essa colaboração tem que ser para grupo, organização ou associação. Falar que ele colaborava para um único traficante é querer ludibriar a associação. Você não quer responder por associação, mas quer responder por colaborador. Eu não posso fazer isso aqui porque não tem previsão legal. Opa, e onde é que fica a analogia? Mas o direito penal ele não pode fazer analogia em Malam Partem. E quem disse que aqui é em Malam Partem? Olha a pena falar que isso aqui é em Malam Partem? Pelo amor de Deus. Isso aqui é analogia em Bonam Partem. Beleza, gente? Então, nesse caso aqui, toma cuidado, viu? Que aí eu já vi várias questões tentar enganar o candidato nesse sentido. Bora voltar aqui. É muita coisa que a gente fica vendo e a gente acaba também não focando aqui nas questões. Então, bora finalizar aqui a nossa live, né? Tem 1h20 já praticamente. Mais 30 minutos aqui a gente encerra. Beleza? Você aproveitar aí o restante do seu dia. Pessoal, vamos lá. Letra A tá falso. Letra B tá falso. Certo? Letra A tá falso. Letra B tá falso. Letra C. Bora ver a letra C. Fulano de tal prescreve culposamente droga para paciente sem que ele tenha necessidade. Nesse caso, referida conduta será considerada crime na lei de drogas. Pessoal, temos um crime de
prescrever, ó, vou ter que voltar lá na lei para mostrar para você. Lá na lei, deixa eu ver se é o 38, pronto, artigo 38. Prescrever ou ministrar culposamente. Veja, for praticado de forma culposa a prescrição ou ministrar droga sem que a pessoa necessite, responde por uma pena de 6 a 2 anos. Então temos esse crime aqui, o crime do artigo 38 da prescrição culposa. Veja, o tipo penal ele já traz, né, em sua elementar, o verbo, ou melhor, a elementar culposamente. Então a pessoa que ministra, vou lá, o médico, o dentista vai ministrar uma substância de forma culposa. Sabe que a pessoa não precisa, aí vai lá e prescreve. Responde 6 a 2 anos, certo, gente? Pelo artigo 38, aqui é o nosso gabarito, letra C. Certo? Artigo 38. Ó, só abrindo aqui um parêntese. A gente tem aqui no Brasil, gente, o chamado direito sancionador. Direito de punir do Estado. Esse direito de punir, eu só posso punir uma pessoa se ela praticou um crime de forma dolosa. Se houve ali a voluntariedade, né, a intenção e a vontade. Se houve a vontade e a intenção, certo? É o dolo volitivo. Se houve dolo, houve a intenção, houve a vontade, né, vontade mais intenção, a pessoa vai ser punida. É o princípio da culpabilidade ou da responsabilidade. Eu vou punir a pessoa em regra se ela praticou um crime doloso. Excepcionalmente, eu vou punir a pessoa em título de culpa se houver previsão legal. Se houver na lei que a pessoa agiu por negligência, imprudência ou imperícia, cabe a imagem, eu vou punir a pessoa. É o caso aqui. O artigo 38 já trouxe a previsão da forma culposa. Porque se a pessoa ministra, né, se a pessoa prescreve de forma dolosa, já tem outro crime. Já tem outro crime. Agora, se ela faz de forma culposa, opa, também tem essa previsão. Beleza? Só para a gente fazer esse parêntese aqui. Tranquilo, gente? Gabarito letra C. Questão de número 89. Conforme o teor da chamada Lei de Drogas, acerca das internações, pode ser voluntária ou involuntária, assinale a alternativa correta. A internação involuntária, aquela sem o consentimento, deve ser realizada após a formalização da decisão. Então, a decisão, ou seja, o profissional da saúde, né, vai informar, vai decidir e tem que ser formalizado, ou da segurança pública. Ó, tá falso aqui porque a segurança pública vai ser exceção, beleza? Gabarito falso. Letra A tá errada, né? Todas as internações e altas de que trata a lei deverão ser informadas ao Ministério Público no prazo de 48 horas. Não, gente, o prazo é de 72 horas. A internação, inclusive voluntária, só será indicada quando os recursos se mostrarem insuficientes. Perfeito. Quando os recursos extra-hospitalares não estiverem mais tendo resultado, aí sim você aplica a internação. Beleza? Tanto faz se é voluntária ou involuntária. Primeiro tenta ali recursos extra-hospitalares. Agora, se o profissional da saúde ele indicar que é caso de internação formalizou, aí sim, beleza? Vai ser internado. Letra C, o gabarito. Questão de número 90. A lei de drogas traz políticas públicas sobre drogas e pessoas nesse âmbito. Prevê duas espécies de internação, a voluntária e a involuntária. Sob a modalidade involuntária, assinale a alternativa correta. Deve ser realizada após formalização da decisão por médico plantonista. Não, gente, quem está de plantão nem sabe da condição. O paciente é médico responsável. Será indicada de maneira preventiva antes da avaliação? Não, depois da avaliação. Primeiro você avalia, depois você indica, certo? A prevenção, ou melhor, a internação preventiva. Então tá falso aí. Perdurará apenas pelo tempo necessário a desintoxicação, que será no máximo de 90 dias,
tendo seu término determinado pelo médico responsável, beleza? Gabarito, letra C. A família ou o representante poderá, após 90 dias, requerer autorização? Pessoal, não, a qualquer tempo, viu? Ó, a qualquer tempo. Questão 91. Questão 91, gente, sobre o racismo. Estamos encerrando já, viu? Estamos encaminhando aí para as nossas 10 últimas questões. A gente vai ser bem objetivo, bem pontual, tá? Não tem muita coisa do que você ficar querendo encher linguiça, não. A ideia é ser direto ao ponto. Ó, sobre o racismo. Joana, Arthur, ó, vamos lá. Arthur praticou tortura. Vamos botar aqui. Arthur praticou tortura. Zilma praticou racismo. E Joana praticou tráfico, certo? Kleber participou de ação de grupos armados, né, contra a ordem constitucional. Pessoal, a questão quer saber aqui quais são os crimes imprescritíveis. Quais os crimes que não prescrevem? Ó, não prescreve o racismo e a ação de grupos armados, certo? Então, gabarito tem que ser, ó, Zilma e Kleber. Gabarito letra E. Certo? Zilma praticou racismo, não prescreve. E Kleber, ação de grupos armados. Também não prescreve. Beleza? Gabarito, letra A. São imprescritíveis e inafiançável, a gente já viu, racismo e ação de grupos armados, ração. O resto é insuscetível de graça e anistia, todos são inafiançáveis. Considere os seguintes crimes. Tráfico de drogas. Então, pessoal, tráfico é o quê? Insuscetível de graça e anistia, beleza? Inafiançável todos são. O racismo, ele é imprescritível, certo? Ele é imprescritível, ele não prescreve. A ação de grupos armados também é imprescritível. O terrorismo é insuscetível de graça e anistia. A tortura é insuscetível de graça e anistia. A questão quer saber quais são imprescritíveis. Ó, imprescritível somente racismo e ação de grupos armados, item 2 e o item 3. Pessoal, como é que fica aqui a nossa tabelinha? Ó, se eu for fazer uma tabela aqui para vocês, a tabela seria da seguinte forma. Quais crimes são imprescritíveis? Quais crimes são insuscetíveis de graça e anistia? Todos são inafiançáveis, não é isso? Então vamos lá. Vamos lá. Hediondo. Hediondo, ele é imprescritível? Sim. Então você marca, ó, o X. Ele é insuscetível de graça, ou melhor, o hediondo, ele prescreve, né? Então vamos lá. O hediondo, ele é insuscetível de graça e anistia? Sim. E inafiançável também. Aí você vem, hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Mesma coisa, ó. Insuscetível de graça e anistia, todos os três, e todos são inafiançáveis. Aí aqui você vem, ó, racismo e ação de grupos armados. Vamos lá. Ação de grupos armados também é inafiançável. Agora, é insuscetível de graça e anistia? Não, então você não marca nada. São imprescritíveis? Sim, então você marca aqui só na parte do imprescritível. Tranquilos? Então veja, vamos botar aqui, ó, todos são inafiançáveis. Agora, quais são insuscetíveis de graça e anistia? Somente, ó, somente o H3T. Quantos são imprescritíveis, não prescrevem? Somente os dois, ó, racismo e ação de grupos armados. Não ficou uma tabelinha perfeita, mas dá para você entender perfeitamente, tá certo? Dá para você entender aí perfeitamente a lógica, ó, a lógica que eu quis fazer. Então vamos lá, deixa eu botar aqui de marca-texto azul. Pessoal, quais crimes são imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados. Ó, são imprescritíveis. Quais crimes são insuscetíveis de graça e anistia? O H3T, tráfico, terrorismo e tortura. São insuscetíveis de graça e anistia. Agora, quais os crimes que são inafiançáveis? Todos, certo? Todos eles são inafiançáveis. Beleza? Bora avançar. Considere a seguinte situação.
Vamos lá. Godofredo praticou racismo. Então, Godofredo praticou racismo. Júlia cometeu crime hediondo. Patrícia participou, né, de ação de grupos armados. Pessoal, a questão fala o seguinte, ó. Vamos lá. Godofredo e Júlia são imprescritíveis? Peraí, Godofredo praticou racismo, é imprescritível. Mas Júlia praticou hediondo, hediondo prescreve, então não. Godofredo, Patrícia e Júlia praticaram crimes inafiançáveis. Ó, os atos de Godofredo, que é o racismo, Patrícia, que foi ação de grupos armados, e Júlia, que foi hediondo, são inafiançáveis. Pessoal, sim, porque todos eles são inafiançáveis, ó. Todos são inafiançáveis. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Uma discussão entre duas crianças por motivo de bullying envolve as famílias. Na discussão, a família da criança negra é também chamada pela mãe da outra criança de família de macacos. E outras expressões consideradas racistas. Nessa situação, a lei do crime prevê, aqui estamos diante de um caso de injúria racial, certo? Injúria racial. Então, nesse caso aqui, gente, a pena é de reclusão, certo? Reclusão, de 2 a 5 anos. Beleza? Reclusão de 2 a 5 anos. Vamos lá, mais uma. Considere as afirmativas abaixo, tendo em vista as disposições da Constituição Federal. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Sujeito a pena de detenção? Não, pena de reclusão. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judicial e não policial. Certo? Apenas o 3 está correto, né? Senão não tem alternativa correta. Apenas 1, não, está falso. Apenas 2, não. 1 e 2, 1 está falso. 1, 2 e 3 está falso. Então, a única alternativa aqui seria a letra C. Certo? Conceder-se a HC. Sempre que alguém se achar ameaçado ou sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Com base na lei de improbidade, pessoal, lei de improbidade é um ilícito civil, mas a gente vai trabalhar aqui porque está no edital na parte de direito penal. Então, bora enfrentar aqui lei de improbidade. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir ato de ofício proveniente ou declaração de que esteja obrigado. Perfeito. Isso aqui é um exemplo de enriquecimento ilícito. Certo? Constitui, isso aqui está previsto lá no artigo 10 da Lei de Improbidade. Constitui causa de lesão ao erário. Aliás, enriquecimento ilícito é um 9, né? 9. Constitui causa de lesão ao erário ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas. Perfeito. Isso aqui está lá no artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. Perfeito, gente. Isso aqui vai de encontro, né? É um ato de improbidade. Agora, é um ato de improbidade que causa lesão ao erário? Não. Aqui, essa nomeação, ela atenta contra, os princípios constitucionais. Então, tá falso, né? Isso daqui tá lá no artigo 11, viu? Artigo 11 da Lei de Improbidade. 1 verdadeiro, 2 verdadeiro e 3 falso. Então, estão corretas apenas 1 e 2, né? Apenas 1 e 2. Segundo a Lei de Improbidade, considera-se ato de improbidade a alternativa que causa lesão ao erário. Então, bora ver qual causa lesão ao erário. A conduta dolosa ou culposa. Pessoal, as condutas culposas, elas não são consideradas improbidade. Então, se aparecer culposa na prova, marca falso. Ato de improbidade é somente os atos dolosos. Tem que ter o dolo. E o STF também entendeu, gente, que tem que ter a finalidade, o especial fim de agir. Embora tenha divergência quanto a isso, né? Segundo a doutrina, a finalidade é somente nos atos que atentam contra a administração pública. Agora, os outros, basta que haja o dolo. Então, causou lesão ao erário. Enriquecimento ilícito.
basta o dolo, que já é improbidade. Mas o entendimento pacífico é que tem que ter o dolo mais o especial fim de agir. Então você leva isso para a tua prova, beleza? Agora, culpa não. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazer. Pessoal, causa lesão ao erário. Deixar de prestar contas. Descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública. Ação ou omissão dolosa de ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas. Ó, isso aqui causa lesão ao erário, certo? Então, gabarito, letra D. Culposa não existe, né? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública ou omissão dolosa, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das condutas listadas a seguir. Assinale-a. Ó, pessoal, o gabarito aqui, certo? O gabarito aqui, vamos lá. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, deixar de cumprir exigência ou deixar de prestar contas. Ó, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, vistas a ocultar as irregularidades. Sabe por quê, gente? O gabarito vai ser aqui, a letra D, porque não é a letra A. Praticar ato visando fim proibido ou lei ou regulamento diverso do previsto. Porque isso aqui, gente, não está previsto lá no artigo 11. Isso aqui, ó, é um rol taxativo. Professor, o que é que mostra que o rol é taxativo? Por conta do finalzinho aqui, ó, caracterizada por uma das seguintes condutas. Então, só vai ter ato de improbidade, certo? Que atenta contra os princípios, se estiverem previstas nos seus incisos, ó, lá nos incisos. E o inciso 6 fala o seguinte, ó, deixar de prestar contas quando, né? Quando esteja obrigado, querendo ocultar irregularidades. Então, a única que tem previsão, o rol taxativo, é a letra D. No que tange a lei de improbidade, assinale a alternativa incorreta. Agora, a questão quer saber qual é a incorreta. A configuração de improbidade pode acarretar multa civil proporcional ao dano? Sim. Só pode ser obrigada a reparar o dano. Aplicação de sanções previstas na lei prescrevem 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato, e no caso de permanentes, o dia em que cessou a permanência. Perfeito. Os atos culposos podem ser enquadrados como improbidade? Falso. A gente já viu que somente as condutas dolosas, tá certo? Somente as condutas dolosas são considerados atos de improbidade. Pessoal, sabe por que isso aqui? Tem muitos prefeitos que às vezes são mal orientados ali no município e acabam tomando decisões erradas. Por exemplo, tem que proteger o patrimônio público e ele não protege, causa um dano ao erário, certo? O que acontece? Ele vai responder por ato de improbidade. Agora, esse prefeito, ele é desonesto? Não, certo? Então, hoje, para ser improbidade, tem que ser dolosa. O cara tem que ser desonesto, ele tem que querer enriquecer, ele tem que querer causar dano ao erário ou atentar contra os princípios. Então, veja, hoje a improbidade ela está ligada à desonestidade. Antes não. Até um ato culposo era considerado improbidade. Aí estava lá, manchete no jornal. Prefeito responde por improbidade. O cara agiu de forma culposa. Não teve o dolo, certo? Então ele não é desonesto, embora tenha cuidado mal aí, né, do patrimônio público. Então por isso que somente condutas que são culposas. Pessoal, por último, para encerrar nossa questão, um servidor responsável pelo setor financeiro de uma prefeitura, ao concluir um projeto de construção de uma escola, percebe que algumas despesas não foram devidamente documentadas. Mesmo tendo todas as condições para prestar contas corretamente, ele de forma dolosa, o dolo aqui, decide não apresentar os relatórios ao Tribunal de Contas, com o intuito de ocultar as irregularidades dos recursos públicos. Quando questionado, o servidor alega dificuldades, certo? Mas omite o fato de ter escondido as falhas intencionalmente. Quais os seguintes tipos de lei de improbidade ele praticou? Ó, rol taxativo, certo? Previsto no artigo 11, inciso 6º, deixar de prestar contas, certo? A gente querendo ocultar as irregularidades. Então, ele atenta
contra os princípios da administração pública. Pessoal, fechamos aqui as nossas 100 questões de direito penal, tá certo? Até o final de domingo a gente vai finalizar tudo, viu? Falta ainda direito administrativo, falta a gente pegar a parte 2 de Constituição, direito constitucional, e aí a gente finaliza com as leis especiais, ou melhor, com a parte de conhecimentos específicos, tá certo? Essa aula aqui, gente, eu vou deixar durante 24 horas, como de costume. Beleza? A gente deixa 24 horas aqui disponível no YouTube. Depois vai fazer parte apenas do nosso reta final. Beleza? Apenas do nosso curso reta final. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso curso, caso você tenha interesse em adquirir o reta final, certo? Ele é bem objetivo por meio de questões, tá bom? E a nossa revisão de véspera, gente, já está no segundo lote, viu? Que vai acontecer no dia 9 de outubro, beleza? Então, no dia 9 a gente tem um encontro marcado na nossa super revisão de véspera, beleza? Eu vou deixar o link também aqui na descrição. No mais, meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até uma outra oportunidade, beleza, galera? Tamo junto!